siempre Él es el Rey. Aleluya. Glorias a Jesús. Equipo de la media, muchísimas gracias. Sonido está. Dá um forte aplauso ao nosso equipe de la media, hermano. Ustedes sabían, el ministerio de la iglesia que más trabaja en presión son ellos. ¿A que usted no sabía? De todos los ministerios de la iglesia, los que más trabajan bajo presión son ellos. Porque ningún otro ministerio tiene el pastor encima, diciendo que está mal eso, que está mal aquello, que eso está eso. Y ellos tienen el pastor encima, entonces ellos tienen que guardar el corazón, ellos tienen que hacer el mejor que ellos pueden con lo que ellos tienen. Y no tenemos el mejor equipo, no tenemos las mejores cajas de sonido, no tenemos el mejor micrófono. Y a veces ellos están sometidos a presiones altas. Pero todo el mundo que es sometido a presión alta es porque Dios quiere cosas grandes con ellos. Amén, queridos. Entonces, alabado sea Dios por el equipo de la media. Amén. En el nombre de Jesús. Queridos, quiero compartilhar uma palavra que Deus me puso no coração. Abra aí, por favor. Jeremias capítulo 23, versículo 9. Observe. A causa de los profetas, mi coração está quebrantado dentro de mim. Todos mis huesos temblam e estou como ébrio. E como hombre quem dominou el vino delante de Jehová e delante de sus santas. Queridos, Jeremias era um profeta e ele estava delante de Deus e delante de las palavras de Deus, delante de las escrituras. Antes de ir al tema que eu vou ministrar e vou falar um pouco sobre o Espírito Santo e isso, eu fui chamado a um processo de restauração. Eu fui chamado a um processo de renovo há uns dias por el Senhor. E esse foi o versículo que Deus me exortou. A vezes nós entramos em la fé, nós entramos em la caminata com Deus, pero va passando o tempo, querido, as coisas se vão convertindo em coisas normais. E você vai perdendo a sensibilidade de sentir a Deus e o placer por las escrituras. Todo cristiano, todo hijo de Deus foi chamado literalmente para sentir placer em la presença de Deus e sentir placer meditando nas escrituras. E a vezes quando nós conhecemos um grado de las escrituras, já se convierte em algo normal, porque casi todo de lo que se va a hablar de las escrituras, tu dominas, ou tu sabes, ou está inteirado. Então parece que uno pierde la chispa, el fuego, la pasión, la química. Isso passou comigo. E então o Espírito Santo me chamou para um renuevo personal. Me chamou para um tempo, eu e a pastora, e nós estamos em ello. E queria dizer-lhe algo às irmãs que estão aqui. Busca ter o máximo de experiência que você pueda com Deus. Porque por máximo ou por mínimo, um Deus te vai necessitar ir por um renuevo. E o que te vai motivar o renuevo é as experiências que te marcaram. Não é uma prédica que você escutou, não é uma profecia que você recebeu, não é um encontro profético, um retiro espiritual que você foi. O que te vai impulsar a entrar em um renuevo voluntariamente é o recuerdo de um toque de Deus que Ele te deu um dia. Então, Jeremias, ele foi marcado por la palavra, ele foi marcado por la presença, al ponto que ele disse assim: eu me sinto como um ébrio. Há versões que dizem como um borracho. Quando todas as vezes que ele entrava em la presença de Deus, a presença de Deus era como se causara um efeito de um homem tomado al vino. Ou seja, ele perdia todo o seu efeito humano e natural, ele perdia. Porque uma pessoa, quando ela está borracha, ela não anda igual, ela não habla igual, ela não se mueve igual. Ela sale de si. Quanto ha visto aqui alguém borracho? Quantos já estiveram borrachos? Então, Jeremias está dizendo: eu, Senhor, delante de ti, delante de sua palavra, eu me sinto como um homem ébrio,
como hombre quien dominó el vino. O sea, él llegó al éxtasis máximo de la embriaguez. E assim nós necessitamos estar na presença de Deus. Pastor, quando eu sei que eu estou bem? Quando você nota, ou quando alguém nota que você não está bem? Você está literalmente um pouco assim volado. Necessitamos buscar esse lugar em Deus. Necessitamos buscar a llenura de Deus. O livro do profeta Abacuque tem 3 capítulos. Observe isso. E Abacuque foi um homem que Deus lhe liberou profecia, liberou promessa, liberou tantas coisas que ia ser com ele. Então, no capítulo 1, Abacuque começa a orar e ele começa a entrar em um estado de desespero e extrema ansiedade. Por quê? Porque Deus lhe havia prometido algo a Abacuque e isso que Deus lhe prometeu a ele estava tardando. Quantos passaram por isso? Que Deus te promete algo e parece que todo mundo desfruta e você não. E então, no capítulo 1, Abacuque começa a dizer assim a Deus. Ele cambia sua oração de quebrantamento e ele começa a orar assim. Senhor, tu eres demasiado grande e está ocupado com muitas coisas. Deve estar tão ocupado que nem sequer se acorda das promessas que tem em seu povo. Mira o grado de profecia, de oração. Aí a Bíblia diz assim, subirei ao monte e reclamarei ao Senhor as promessas que... Então ele começa a exortar a Deus e pressionar. Deus, tu está demasiado ocupado para poner atenção em los pobres, para poner atenção no povo que está sofrendo. Que é lo que me dijiste, Senhor? E ele começa a pressionar a Deus. Então, no capítulo 2, Deus hace algo interessante. Deus disse assim, Abacuque, escribe a visão vendrá e não tardará, escriba-la, tenha claro. O que significa escrever? Ele diz assim, ao ponto que todos que passem correndo podem lê-la. Ou seja, Abacuque tinha algo interno, mas ele não expressava isso com plena convicção. Ele guardava dentro do coração que Deus ia fazer algo através de ele, mas ele mesmo não anunciava a pessoa. Ou seja, Deus ele pode dar-te algo, você tem que começar a poner para fora o que ele puso dentro. Isso habla de escrever a visão. Então, acá, igreja. Então, Deus disse assim, Abacuque escreve a visão, ao ponto de que quando alguém passe correndo por ela, pode ler-la. E sabe que, Abacuque, a visão vendrá e não tardará. Certamente vendrá e não tardará. Se tardar, Abacuque, esperará. Espera-la. Se tardar, espera-la. Certamente não tardará. Ou seja, Deus disse que não vai tardar, e logo Deus diz assim, e se tardar, espera, porque certamente não tardará. E logo ele disse assim, algo interessante, ele vai dizer no capítulo 12 a Abacuque algo interessante. Ele começa a exortar Abacuque, porque Abacuque estava com um problema de orgulho, de soberbia. Ele era orgulhoso, e Deus no capítulo 12 começa a expressar o orgulho que ele tinha. Quando chega no capítulo 3, ponga o versículo 12, Abacuque 13, versículo 12. Abacuque chega um momento onde todo cristiano tem que chegar, para que se cumpra uma promessa. No capítulo 3, versículo 12, observe agora Abacuque orando a Deus. Ele diz assim, ó Jeová, depois que Deus falou com ele, Deus mostrou que ele era orgulhoso. Deus mostrou a ele que ele não era digno de ser confiado. Deus mostrou um montão de coisas de quem ele era. Irmão, quão bom é quando Deus mostra quem somos. Isso é lindo, irmão. Quando ele mostra quem realmente nós outros somos. E então, aí Abacuque cai na ficha no capítulo 13, ele diz assim, ó Jeová, eu ouído tu palavra e temi. Eu ouído tu palavra aí? Diz assim, ó Jeová, aviva tu obra em meio de los tempos, en el medio de los tempos, hazla conocer, e en la ira, acórdate de la misericórdia. Esta obra, querido, ele está falando, era de ele. Senhor, aviva-me. Aviva tu obra em meio de los tempos. Sabe por quê, querido? Você não tem que estar avivado só quando tem dinheiro no banco. Você não tem que estar avivado só quando você tem os papeles todo em regra. Você não pode estar avivado só quando as coisas te são favoráveis. Você tem que estar avivado em todos os tempos. E Abacuque tinha dificuldade em estar avivado em tempos de crise. Quando ele discerne quem ele era e como ele estava, ele disse, Senhor, aviva-me, aviva tu obra em meio de los tempos. E em meio de los tempos, em su ira, acórdate de la misericórdia.
Mais adelante, no final do capítulo 13, ele vai dizer assim: aunque la higuera não floresca, aunque la vid não dê seus frutos, aunque la videira não dê seus frutos, aunque las vacas sejam quitadas de las majadas, aunque faltem trabajadores en el campo, com todo, aunque pase toda esta coisa, com todo eu me alegraré nel Deus de mi salvação. E Abacuc diz assim, a qual ele me hace andar em mis alturas. ¿Sabe qual é a altura que a igreja tem que andar? A unção que Deus te deu, querido. Você tem uma altura para você andar. Abacuc dijo assim: el Senhor hace mis pies como pies de cielo. Porque el siervo, ele toca a terra, salta 2 metros, toca a terra, salta 2 metros. Ou seja, um siervo, ele está, na ótica de Abacuc, um siervo ele anda mais no aire que em terra. Nós necessitamos ser como ele. O Senhor tem que fazer nossos pés como pés de siervo. Ou seja, andar mais em níveis espirituais que em níveis terrenais. Amém, querido? E falando de pés, e digo meus pés de siervo, observe. Qual foi a última coisa que os discípulos de Jesucristo viu quando Jesucristo subiu ao céu? A Bíblia diz assim que Jesucristo estava com seus discípulos e disse que ele foi arrebatado ao céu. A Bíblia diz que ele foi sendo levado ao céu. E os ángeles disseram aos discípulos: varones galileus, por que estáis mirando? Este mesmo que vocês estão vendo subir, de igual maneira vocês irão ver? Ou seja, que foi a última coisa que os discípulos viram de Cristo? Quando Cristo sube, a última coisa que eles viram foram os pés de Cristo. E quando Cristo venir, a última expressão, a primeira expressão ser vista outra vez é os pés de Cristo. E quanto sabe o que significa pés na Bíblia? Servir, anunciar, deixar ser tratado. Diga a seu vecino assim: você tem um problema sério com seus pés. Fala assim: não é chulé, não é. Sabe por quê, querido? Observe isso. Vocês se acordam que quando Jesus Cristo estava cenando com seus discípulos, e ele cenando com seus discípulos, ele para no meio da cena. Você pensa isso, irmão, em sua casa. Jesus Cristo para no meio da cena, no meio, a Bíblia diz. E ele vem e agarra uma bacia de água, ata uma toalha em seus lomos, e ele começa a lavar os pés de los discípulos. E quando ele começa a lavar os pés de los discípulos, Pedro disse assim: Senhor, mis pés tu não irás lavá-los. E Jesus Cristo disse assim: Pedro, se eu não te lavar os pés, Pedro, tu não tens parte comigo. O que significa isso? É assim, todo hijo de Deus tem que aprender a sofrer injusticias. Como assim, pastor, sofrer injustiça? É assim. Às vezes você vai dizer assim, Cristo dijo assim, vosotros sabeis que já estáis limpios por la palavra, pero aún assim eu tenho que lavar vossos pés. O que significa isso? Você sofre uma injustiça. Andar com Deus é sofrer injustiça de contínuo. Ah, pastor, aqui na igreja passou isso, no ministério passou isso. Isso não é justo. Deus te está lavando os pés. Aí, quando Jesus Cristo quer formar-te, quer processar-te, Jesus Cristo quer ungir-te, empoderar-te, ele diz assim, tapa cá o pé. E quando ele começa a lavar seus pés, você diz, Senhor, pero que eu não tenho culpa, não he hecho nada. Senhor, isso não é culpa minha, isso é culpa de la fulana, del fulanito, del fulanoto. Isso não é culpa minha. E Jesus Cristo disse, eu sei, tu já está limpo, pero se eu não te lavo o pé agora com esta injustiça, tu não podes ter parte comigo. E Jesus Cristo lavou os pés. Quando Jesus Cristo diz assim, se eu não te lavar os pés, Pedro, não tem parte comigo. Então Pedro disse, não somente os pés, Senhor, todo o corpo, a cabeça, todo. Porque, hermano, deixa ser lavado por el Senhor. Sabe quando você é lavado? Quando você sofre uma falta, quando você sofre uma injustiça, quando você sofre uma calúnia, quando você... Não busque sua justiça própria. Sabe que é isso? É Deus lavando seus pés para que você possa ter parte com Ele.
E você vai dizer, Senhor, para meus pés já estão limpios, porque todo que entrava a sentar em la mesa, a cenar na casa de um judío, a primeira coisa que lavava era os pés e as manos. Esse era um acto de higiene. Quando Jesus Cristo entra na casa de Simão, ele diz assim, Simão, eu entrei em sua casa, tu não me lavaste os pés. Porque já era costume judaico, todo mundo que entrava na casa lavava as mãos, lavava os pés. Ou seja, os pés dos discípulos já estavam limpos, pero agora Cristo vai lavar outra vez. Não, Senhor, não me hace falta fazer isso. Não, não, não. Se eu não te lavar os pés, o que significa isso? Às vezes você vai sofrer uma justiça. E Deus vai dizer assim, ó, tenho que lavar-te. Pero, Senhor, não é justo porque eu estou já... Não. Porque eu tenho que limpiar a sociedade que está em seu coração. Eu tenho que purificar-te. Porque o que Deus vai ver em ti, querido, a primeira coisa que Ele vai ver em ti, é a primeira coisa que você viu em Ele. Serviço. E o servir ao Senhor é suciar os pés. Não há como servir a Cristo e não suciar os pés. Por isso, de contínuo, Ele tem que chamar-te à mesa para lavar-te os pés. Lavar os pés habla de coração purificado, coração santificado. Você sabia que há muitos cristianos que guardam os pés para que Cristo não possa lavar seus pés? Porque estão llenos de justiça própria. Há muita gente que entra na fé, entra na igreja e Cristo quer processá-la, moldear o caráter e amadurecer a pessoa. Mas a pessoa se nega aos processos. Deus levanta o profeta Ezequiel e diz assim, Ezequiel, quero que vayas a la casa del alfarero. E diz assim o profeta, você teria coragem de fazer isso, irmão? Diz assim, ó, quero que Ezequiel vá à casa del alfarero. E a Bíblia diz assim, ó, e eu fui à casa del alfarero e observei o alfarero como ele estava entregue a la rueda, haciendo el vaso. E então Deus disse assim, ves que se rompeu el vaso em las manos del alfarero. E Jeremias dialogando com Ezequiel, falando com ele, sim, Senhor, ves que el vaso se rompió en las manos del alfarero, assim sou eu. Agora diz assim, acaso eu não posso fazer de igual maneira com Israel, profeta? Profetiza a Israel, que eles são como um vaso em minhas manos, pero aquele que quebra em minhas manos, eu lo vou a hacerlo outra vez, melhor, conforme me parezca. Aí é assim, ó, Deus te põe nas manos de Ele, e Deus te começa a processar. De repente, você se quebra em las manos del Senhor. Quem é o culpable? Aí um dia que sua emoção está baixa, você está triste, está ofendido, você não quer servir, não quer buscar, quer deixar o ministério, quer deixar o chamado. Quebrou em las manos del Senhor, de Deus. Quebrou. Quem é o culpable? Deus disse assim, Ezequiel, isso sucedeu para que eu possa fazer outro melhor. Aí Deus às vezes te quebra e você não aceita outra vez Ele te aplastar para ser o melhor. Porque você quer que as coisas vá toda a primeira e com Deus não é assim. E se Deus puso os olhos em ti, hallou graça em ti e Ele decide processar-te? E se Ele decide quebrar-te em las manos de Ele? Tu vas a sair de las manos de Ele ou vas a deixar que Ele te haga um vaso melhor conforme lhe parece? Assim é uma vida com Deus, querido. A vezes Deus nos quebra em las manos de Ele, porque Ele nos quer levar para níveis superiores. Em la casa de Deus, a Bíblia diz que há dois tipos de vaso. Há um vaso de honra para usos desonrosos e há um vaso de honra para usos honrosos e há um vaso de desonra para usos desonrosos. Pero os dois estão dentro da casa do Senhor e os dois pertencem ao Senhor. Um vaso echa basura ou qualquer coisa de menos valor e outro vaso põe ouro, joias preciosas dentro de ele. Pero a Bíblia diz assim, os dois são do Senhor, os dois estão na casa do Senhor. A questão é, qual será o melhor vaso que Deus vai pôr as joias dentro dele? Seguramente é aquele que Ele puso mais atenção, aquele que quebrou e lo hizo outra vez, conforme melhor lhe parecia.
aquele a quem o Senhor quebra e lhe põe as manos, Deus lhe vai poner doble honra em ele. Por isso, querido, você tem que estar atento à sua vida ministerial, à sua vida com Deus, porque anda muita gente tirando a toalha, hay muita gente abandonando a Deus, sabe por quê? Não aceita os processos de formação. Você tem que aceitar os processos de formação. Se submeter, rendir a la vontade de Deus. Essa é a vontade de Deus para ti. Permanecer. Amém, queridos. Deus quer bendecir-te, Deus quer honrar-te. Jamás dê a espalda para su Deus, querido. Ele é bueno. Recuerde-lo quão bueno Ele ha sido contigo. Aleluia. Amém, queridos. Pensa, você nunca, jamais na vida, você não estava desenhado a andar de avião. Você andou de avião e veio na Europa. Ah, pastor, está falando isso neste ano? Sim, há muitos aqui que, mano, o único transporte que andava era aquela carruagem e um animal. Amém. Quem é de Rondônia? Levanta a mão. Então necessitamos ser agradecidos ao Senhor. Ele tem um plano contigo. Deus tem um projeto lindo contigo. E Deus conta contigo para que você seja de bendição em esta nação. Deus quer trazer um avivamento para a Espanha. Sabe o que é um avivamento? Um avivamento é o Espírito de Deus entrando no cenário e actuando com liberdade. Deus me disse assim, hijo, trabalhe. Deus me disse assim, trabalhe para quebrar, literalmente, Deus me disse assim, ó, trabalhe comigo. Deixa-me buscar sabedoria para falar isso aqui. Trabalhe para quebrar alguns reemplazos que há em minha igreja. Como assim, pastor? Observe. Vamos ao culto, escutamos palavra. Pero menos de 24 horas nos olvidemos de lo que Deus nos falou. Quando chega o momento que o Espírito Santo quer dar mais dele para nós queremos ir a casa já. Ou seja, nós hemos reemplazado o poder, a presença de Deus, o toque do Espírito. Nós hemos reemplazado isso solo por haver participado. Nós hemos reemplazado, ou seja, eu estou satisfeito solo porque eu participei de um culto, de uma programação na igreja, e estou satisfeito. Pero literalmente não houve uma hambre e um desejo de desfrutar de algo de Deus em um lugar habilitado por Ele, que é sua casa de oração, que é a igreja. Ou seja, os reemplazos nos han vencido muitas vezes. Estamos literalmente enfocados tanto em que Deus nos dê simplesmente uma palavra de ânimo para a seguinte semana, que nós não queremos mais sentir a Deus como antes. Porque hemos acostumbrado com estes tipos de reemplazo. Pero Deus nos diz, Senhor, a Bíblia diz assim, que Deus te diz, Senhor, para a alabança de sua glória. ¿Sabe o que isso significa? Que tu tens que ser lleno de su Santo Espírito de contínuo. E há que haver uma hambre, uma sede por Ele de contínuo. Amém, queridos? Efésios, abre aí Efésios. Vamos começar por Efésios. Sim. Sim, Senhor. Põe aí, Efésios capítulo 2. Sim. Não, melhor, Efésios capítulo 1, eu quero que você memorize isso. Efésios capítulo 1, versículo 11. Diz assim: em Ele asimismo tuvimos herencias, havendo sido predestinados conforme o propósito dele que hace toda a coisa, segundo o designio de sua voluntade. Ou seja, você foi predestinado por Deus, amém? Ponga atenção, por favor. Diz:
a fim de que seamos para a alabanza de su, nosotros lo que primeramente esperamos en Cristo. Sigue. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la... O sea, quando você escutou o evangelho, irmão, escute isso. Quando você escutou o evangelho, a Bíblia diz que você já foste sellado com o Espírito Santo. Amém? Quando você escutaste e creíste, já foste sellado com o Espírito Santo. Amém, queridos? Sigue. Que es las aras de nuestra herencia, ou seja, ele é a garantia de nossa herencia, hasta a redenção de la posesión. Ou seja, já existe uma possessão que foi adquirida. Amém, querido? E qual é a garantia que você vai receber esta possessão? É que você siga guardando a marca. É que você siga guardando o sello, o Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, você não vai receber a possessão adquirida. Você vai reclamar as coisas de Deus e não vai suceder, porque o que te vai garantizar, o que é suyo por direito, a possessão que é suya, que já está adquirida, o que te vai garantizar a possessão de isso que foi adquirido para ti, que é? É que você tenha as aras. Que são as aras? A garantia. Que é a garantia? O Espírito Santo. Agora, o Espírito Santo é como um sello, uma pegatina. Vamos poner isso por exemplo. Um documento, uma documentação firmada. E a pessoa te dá uma documentação e diz assim: mientras você tenha nas mãos esta documentação, garantia tem de tal bem, de tal propriedade. Se você perde aquela documentação, querido, você perdeu a possessão que te foi adquirida. Porque o que te garantiza que ela vai vir em sua mão é o sello. Por isso vale a pena você cultivar uma relação com o Espírito Santo de Deus. Porque é a garantia que você vai receber as coisas que Cristo conquistou por ti na cruz. Siga, por favor. Não, hasta aí, o versículo 14, sí. Que es las aras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión para la alabanza de su... Ou seja, nós hemos sido criados para a alabanza de la glória de Deus. Agora, que é a alabanza de la glória de Deus? É assim, irmão, as pessoas vão mirar-te a ti e o desejo de Deus é que alguém veja em ti novidade de vida sempre. E quando a gente vê novidade de vida em ti sempre, a gente vai dizer assim: glória a Deus, como Deus é fiel na vida daquele irmão. Porque você foste criado para a alabanza de la glória de Deus. Agora, por que é que também o sobrenatural não passa em nossa vida? Porque nós negligenciamos a hambre por mais de Deus. E quando você negligencia a hambre por mais de Deus, Deus não pode intervenir em sua vida. Capítulo 3, Efésios capítulo 3. Observe, por favor. Versículo 20, por favor, ponga aí. E aquele que é poderoso para hacer todas as coisas muito mais abundantemente de lo que pedimos ou... Agora quero que você entenda isso, irmão. Você pedindo algo para Deus em oração. Aqui todos oram. Aleluia. Você pedindo algo a Deus em oração. Aí Deus disse assim: ó, eu sou capaz de fazer mais de lo que você me pide. Eu vou fazer mais de lo que você me pide. Agora disse assim: segundo o poder que atua em... Ora, que poder está actuando em ti? Está atuando em ti o poder de Cristo ou o poder do anticristo? E nós há que habitar o poder de Jesus, querido. Você tem que crer em isso. E o Espírito Santo é o poder de Deus. Cristo deixou o Espírito Santo. E ele está dizendo assim: eu vou fazer mais de lo que tu pides, conforme mi poder que está actuando em... Agora, a questão é essa: para que o Espírito Santo atue em mim, eu tenho que deixá-lo actuar. Se você não lo deixa, ele não lo vai actuar. Aleluia, amém, queridos? Aleluia. Você sabia, o Espírito Santo tem o poder de todo, de todas as coisas, menos de la porta de su coração. Ser usado por ele, você tem que permitir. Às vezes o Espírito Santo, eu falei domingo passado, o Espírito Santo, ele quer usar-te. Então, se ele está dentro de ti, somos o templo do Espírito Santo. Então, se o Espírito Santo, ele te quer usar. E quando ele te quer usar, você lo mantém cerrado, você não abre a porta.
você não dá passo para colaborar com Ele. E Ele se quer dar agobiado aí dentro, aí, querendo usar, dar uma profecia, orar por alguém, liberar uma palavra, uma revelação que Ele te deu, e você corta. Você não o deixa sair. Ou Ele quer dar mais de Deus para ti, você não quer receber. Então, como é que você vai viver uma vida abundante, uma vida próspera, se o que você pide, todo o que você deseja, Deus lo quer fazer de acordo com o poder dele que está operando em ti? Se Deus pudiera contestar-te todas suas orações, medindo suas orações por lo que você deixa o Espírito Santo obrar em ti, quanto Deus te daria? Vamos a suponer que você gasta uma semana orando, pedindo coisas a Deus. Ele dijo, pedi, pedi, se os dará. E você pedindo uma semana, e de todo o contenido que você pide, Deus agora disse, agora vou contestar. Ok, agora para contestar, vou contestar de acordo a la liberdade que meu Espírito tem na vida desta pessoa. Quanto é de lo que você ha pedido, Deus vai contestar-te? Porque se você não deixa o Espírito Santo obrar poderosamente em ti, Deus ele não tem por que actuar. Porque a actuação de Deus é fazer em ti, através de ti, para ti, mais de lo que você pide, mais de lo que você sonha, mais de lo que você deseja. ¿Por quê, pastor? Porque haciendo solo lo que usted pide, solo lo que usted desea, pode cair em sua mente casualidades. Isso foi uma casualidade. Eu pedi aquele dinheiro e Deus me abriu uma porta, é porque realmente eu sou bueno de trabalho, eu sou um curante, eu sou um trabalhador. Então Deus disse assim, pois não lo contesto, eu quero fazer mais do que Ele está pedindo, pero por meio de meu Espírito que está obrando em Ele. Quanto entende isso? Gálatas, por favor. Espírito Santo de Deus. Sim. Sim, Jesus. Gálatas capítulo 2. Não, Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3, del 1 al 5, por favor. Ó Gálatas insensatos, quem os fascinou para não obedecer à verdade? A vosotros antes, cujos olhos Jesucristo foi já apresentado, claramente entre vosotros como crucificado. Siga. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con? Entonces, ¿cómo es que se recibe el Espíritu Santo? Por oír con fe. Yo te pregunto, ¿usted está oyendo con fe hoy? El Espíritu Santo se recibe por oír con fe, creyendo que lo que está escrito es verdad. Agora Pablo está dizendo assim, siga, seguinte versículo. Tão nécios sois, havendo começado por ele. Esse é o maior problema de nós. Começamos por el Espírito. Pero usted não prende fogo, não echa lenha, se acaba o fogo. Começando por el Espírito, agora vais acabar por lá. Queridos, por isso eu falei com vosotros. Há que chegar um dia que você tem que passar por um renuevo. E você tem que decidir este renuevo. Pastor, quando eu sei que eu necessito um renuevo? Que você agora já está mais carnal que espiritual. Pastor, como assim eu estou mais carnal? Estou pecando? Não. Você raciona as coisas de Deus. Você raciona a divindade de Deus. Você raciona a presença de Deus. Você raciona todas as coisas que têm a ver com linhas espirituais. Você se niega a sentir, se niega a rendir-se, se niega a entregar-se, se niega a beber de Deus. Então, se você está na carne, antes solo de hablar Jesús para ti, já te temblava a carne e o corpo inteiro. Hoje você pode ver milagros delante de ti, não te passa nada. ¿Por quê? Porque está na carne. A carne te está dominando. A carne te está cegando, não te deixa ver as coisas de Deus. Sigue. Tantas coisas havei padecido em vano,
se que realmente foi em vano. Sigue. Aquel pois que os suministra el Espíritu y hace maravilla entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la carne o por oír? O sea, aquel que suministra el Espíritu. ¿Quién es que suministra el Espíritu? Jesucristo. Hermano, escute eso. Aquel que suministra el Espíritu es Jesucristo. E todas as vezes que você pide para Ele aumentar a medida de Ele em ti, Ele vai poner mais do Espírito de Ele em ti. Porque o Espírito Santo não vai falar dele mesmo, vai tomar de Cristo e vai hacer-lo saber. Então, observe. Quantos de nós outros aqui hoje, por exemplo, vamos orar e pedir um aumento do Espírito Santo? Sabe, irmão, entramos em verão agora, queremos poner mais uma máquina de ar aí, eu chamei a Pedrola, isso foi há uns dias já, faz tempo, para subir a potência da luz aqui. E não há problema, por quê? Porque se você necessita de mais potência, é um direito tuyo, tu chama e diz, quero mais potência. Diga a seu vecino assim, ó, pida mais potência. Te veo muito flojito. Pida potência. Agora, quem suministra luz aqui na igreja? Ibedrola. Quem suministra o Espírito Santo em nós outros? Jesus Cristo de Nazaré. Se você pedir o Espírito Santo, aquele pois que o suministra o Espírito. E agora, ele não suministra por obra, ele suministra por la fé. Agora, quando ele te entrega a medida deste suministro, a medida de sua presença, será impossível que você não haga obra. Por quê? Porque quando o Espírito Santo vem sobre ti, a primeira coisa que ele vai fazer você ver é os pés de Cristo. E os pés habla de obra, habla de servir, de ser processado, de ser lavado. Porque sem o Espírito Santo é impossível. Toda pessoa que tem pereza em servir a Deus, porque está vazia do Espírito Santo. Quando você vê uma pessoa com ganas de servir, está empoderada do Espírito Santo. Porque ela não recebe o Espírito Santo por obra. Mas quando ela recebe o Espírito Santo, é impossível que ela não entre na obra. Porque a primeira coisa que o Espírito Santo faz, ele mete ela na obra. A servir a Deus com ganas. Colossenses. Colossenses capítulo... Sim, Jesus. Colossenses 24, capítulo 1, versículo 24. E vamos orar. Quantos aqui querem mais de Jesus? Queridos, necessitamos ser empoderados. Empoderados. Quero que vocês pensem nisso. Não sei quantos viram por internet. Se não, você haga isso por YouTube. Busquem por YouTube assim, como funciona as señales inalámbricas de Wi-Fi. Busca aí um modelo prático. Vai haver vários modelos, que é um router como este, e ele hace assim, liberando señales. Desde o router, desde o aparato, vai liberando ondas. Nadie vê, sim ou não? Nadie vê. Pero se conecta vários ordenadores móveis, através dele, vamos supor, esse é o aparato aqui. E se você busca no YouTube, ele vai ver que ele mostra liberando ondas, buscando. Quando você está diante do Espírito Santo, irmão, se você administra isso por el Espírito, quando você entra em um lugar, você comanda ondas por todo o ambiente que você está. Sim. Você vai liberando ondas. Você vai marcando o território para Deus. Ei, mano, isso funciona. Se você ora em línguas, quando você vai fazer qualquer gestão, banco, qualquer gestão, se você ora em línguas, pastor, eu não oro em línguas. Você não ora em língua porque você está bloqueado, porque a oração em língua é por fé. Deixa-me ensinar isso aqui também.
A oração em língua é por fé. Como assim, pastor? É por fé. O Espírito Santo se dá por? É por obra. Las línguas é por obra. É por fé. Agora, se um irmão decide, se eu pongo um irmão aqui, ó, ele decide orar em línguas. Que é língua? Algo que não se entende. Nem ele, a Bíblia diz que nem o que nós outros mesmos oramos entendemos. Você sabia? A Bíblia diz assim, aquele Coríntios, disse a los Coríntios, Pablo dijo a los Coríntios, aquele que ora em línguas, não ora a homens, sino que ora a Deus e mistérios habla com Deus. E disse, e a si mesmo se edifica. Ou seja, quando eu oro em línguas, eu não sei o que estou orando, porque é uma expressão de fé. Agora, se é uma expressão de fé, o Espírito Santo não tem parte em ello. Como assim, pastor? Ele vai ver você obrando em fé. Então, oração em línguas, deixe-me desmistificar isso aqui. Porque há muita gente que não é bautizado com o Espírito Santo, porque já pensa assim. Eu vivi isso aqui na igreja, com o irmão aqui. 7 anos para ser bautizado em língua. Havia momento que ele estava rojo, que parecia que ele ia explotar. Porque ele pensava que o Espírito Santo se ia meter em ele, aí ele... que pode passar, não há nenhum problema. Pero a oração em língua é por fé. Então, pastor, eu não sei orar em línguas. Você sabe dizer lá, 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 lá? Eu sei que parece ser gracioso isso. Você sabe fazer qualquer palavra? Agora escute isso, eu não te estou ensinando, não. Agora observe isso assim. É acto de fé. E a fé cresce. Não sei se você sabe que a fé cresce. Quando você vê um ninho falando, ele habla todo equivocado. Você vê um ninho de 2 anos, 3 anos falando, ele não sabe. Pero a mamá às vezes entende por estar mais cerca do ninho sempre. Pero está aprendendo e vai desenvolvendo. Quando Deus vê sua fé, quando Deus te vê fiel em lo que é ilícito, Ele te confia no verdadeiro. Prova isso. Quizá você leva anos no evangelho, nunca orou em língua, porque você está esperando que o Espírito Santo se vá meter em ti, hablar e torcer sua língua, e nunca vai passar isso. Mas se você começar por fé em sua casa, barrito, hablando, você vai ser revestido de uma unção e de uma graça, e Ele te vai dar as línguas verdadeiras que você merece por causa da fé que tu estás tendo. Então, volvendo aqui, quando você vai fazer qualquer negócio, ore em língua. Se você não ora em língua, tenta-lo. Só você, a Bíblia diz que nem você lo entende. Pergunta a qualquer pessoa. Você vê que há gente que ora em línguas e faz uma entonação bonita. Você pergunta, que mano, que? Ele não sabe. E se ele diz que sabe, está mentindo. Exceto quando o Espírito lo revela por profecia para a igreja. Pablo disse assim, eu oro em língua mais que todos. Então, se você ora em línguas, você vai a um banco, a qualquer sítio, você mantém a vida no Espírito. Você diz, Senhor, eu vou lá mobiliar, alquilar o piso. Você se prepara, se consagra, e você diz, eu sou como aquele Wi-Fi, como aquela onda magnética. Quando eu entrar na mobiliária, quando eu entrar no banco, quando eu poner o pé, eu vou estar tranquilito, mas eu vou liberar comandos por el Espírito, Senhor. Uma unção vai invadir aquele, você vai meter no ordenador, e aunque não pareça nada naquele momento, a semana me vai chamar. Eu hago isso, irmão. É você usar da unção que Deus te deu. Escute isso aqui que o pastor vai ensinar. Jesus Cristo predicava na sinagoga. Foi formado. Ele recitava as escrituras. Ele ia na sinagoga, nunca passou nada. Pero quando ele recebeu o empoderamento do Espírito Santo, um dia na mesma sinagoga, ele está parado. Quando ele separa uma mulher com 38 anos com um demônio, se manifestou. Por que não se manifestou antes? Porque Cristo não havia liberado ondas de comando antes. Ele só liberou quando ele foi já reconhecido e foi enviado. Você já foi enviado e já era reconhecido por Deus. Você tem que preparar também pessoas que vai enojar contigo, pessoas que vai irar contigo. Hace parte porque os demônios odiam os ungidos. Há pessoas que me odiam.
Hay personas que ven en los cultos, dicen, yo no soporto mirar la cara del pastor. La Biblia dice que Estevão estaba lleno del Espíritu Santo. La Biblia dice que la gente, Hechos 7, la gente así, rugía los dientes de odio de Estevão. Solo por una cosa, la Biblia dice, y Estevão lleno del Espíritu Santo. Querido, una persona llena del Espíritu Santo, ella va a tener personas que van a querer perseguirla por causa de la unción, por causa de envidia. Pero la unción pudre todo el yugo. La unción pudre todo el yugo. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumple mi carne lo que falta de las aflicciones del cuerpo de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Sigue. Dice, de lo cual fui hecho ministro, según la administración, o sea, hasta Dios administra, querido. Conforme la administración de Dios que me fue para con vosotros, para que anuncie cumplidamente palabra. Sigue. El misterio que había estado oculto desde los siglos de edades, pero ahora ha sido manifestado a sus. Ese misterio fue manifestado ahora. Sigue. A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este entre los gentiles, que es Cristo en la esperanza de la glória. Sigue. Quero que você aprenda isso. Pastor, eu não creio que isso é certo. Não creio que isso é certo. Agora observe como o apóstolo Pablo trabalhava. Ou seja, o apóstolo Pablo ele era um ministro do evangelho. Agora observe como ele trabalhava. A quem anunciamos amonestando a todo homem e ensinando a todo homem em toda sabedoria, a fim de apresentá-lo perfeito em Cristo Jesus a todo. Se ele hablava a todos os homens, sigue. Agora observe, para lo qual também trabalho. Observe como ele trabalhava, lutando. Por que lutando, irmão? Porque vida com Deus, irmão, é de contínua luta. De contínua luta. Vida com Deus é de contínua luta. Porque só os violentos arrebatam as coisas do reino. Ele disse, porque eu trabalho lutando segundo a potência de Ele. Diga assim, hoje vou pedir a que Cristo me aumente a potência. Porque é Ele que suministra o Espírito. Senhor, ponga aqui, Senhor. Mais potência aqui. Potência, irmão. Ele disse, eu trabalho lutando segundo a potência de Ele, la qual atua poderosamente. Segundo a potência de Ele que atua poderosamente em mim. A potência de Deus é o Espírito Santo, querido, é o poder de Deus. Ou seja, Ele pode actuar em ti, pode actuar em mim, se nós outros aceitarmos isso por fé. É todo por Ele Espírito Santo. O Espírito Santo, Ele atua. O Espírito Santo, Ele obra. O Espírito Santo, Ele obra. Funciona. Mover-se por fé funciona. Saber que eres ungido funciona. Eu tenho um pastor amigo que ele aprecia muitíssimo. E quando nosso irmão Robinho, ele estava em processo de coração, e isso para ser transplantado. E eu sei que este homem, ele se move muito em milagros, em sanidades divinas, muito. Le chamei para apresentar a situação e pedir apoio em oração por ele, por essa situação.
Ele me disse assim, ó, diga a Robinho que já falei com Jesus aqui, e em la cruz, aí, já há um coração que Cristo deixou aí para Robinho. Diga a Robinho que por el Espírito ele pode ir a la cruz agarrar o coração que ele necessita. Eu falei para você, não falei, Robinho? Falei, Robinho, mira, por la fé, ve a la cruz de Cristo. Agarra o coração que está disponível para ti. A la semana se apresentou o coração. Então, pero eso, como é que isso se mueve? Por el Espírito. Sabendo que está sellado para uma herência que foi adquirida. Ele não vai adquirir, isso já está adquirida. Então, se vamos fazer com que nossa vida seja mais efetiva através de uma vida no Espírito, irmão. Vamos a ser mais de Deus, vamos a ser mais espirituales. Vamos a anhelar mais as coisas de Deus, vamos a creer mais em las coisas de Deus. Vamos a desejar más las cosas de Dios. Cristo dijo a sus discípulos, y recibiréis poder. ¿Qué es poder, querido? Cristo dijo a sus 12 discípulos, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. O sea, Cristo Jesús tiene más deseo que usted reciba poder que usted mismo. ¿Cómo puede ser eso? E recebereis poder quando haya venido sobre vosotros o Espírito Santo. Uau! E recebereis poder quando haya venido em vosotros. Quantos aqui querem? Eu estou na missão agora, irmão. Impossível, na obra de é algo poderoso. Pero Lucas habla isso que Maria dijo: é impossível eu ter um hijo. É impossível ter Jesus. Você sabia que quando você decide servir a Cristo de verdade e dar vida a Jesus em certas áreas na cidade, custa muito e parece ser impossível? É impossível você dar vida a Jesus. Todo o que você quer fazer, você diz, vou pôr na empresa, e a empresa vai glorificar a Jesus. Às vezes isso se converte em algo quase que impossível. Maria disse assim al ángel, isso é impossível, eu não conosco varão. E o ángel disse, Maria, lo que vai a nascer de ti, Jesus, el ser santo, não vai venir de homem, o Espírito Santo vendrá sobre ti, Maria. O Espírito Santo vendrá sobre ti e Deus te cobrirá com su poder, com su sombra e darás luz a um hijo. E Maria disse assim, sei de mim conforme a palavra de meu Deus. Ou seja, Maria, ela, dentro da lógica natural, dentro da ciência, é impossível ela ter um hijo em seu ventre se não for por uma relação íntima com um homem. Pero escute isso, hermano, Deus está chamando a igreja para lugares de desafios, donde coisas sobrenaturais sucedem. Donde coisas sobrenaturais sucedem. Você quer que coisas sobrenaturais podem suceder? Coisas sobrenaturais podem suceder. Aleluia. Uau. Irmão, coisas naturais podem suceder. Irmão, coisas naturais podem suceder. Deixa Deus operar em sua vida. Anele ser usado por Deus. Anele ser usado por Deus. Anele poder estar lleno do Espírito. Todos os dias, Senhor, eu sei que Tu eres el que suministra o Espírito. Necessito que hoje aumentes em mim essa medida. E todo será diferente em sua vida. Póngase de pé, por favor.